Então, nós vimos 3 funções até agora. A primeira, a emotiva, foco na primeira pessoa, eu. A segunda, o mais importante, o assunto, ou seja, a função referencial. E a terceira está focada no receptor, tentando convencê-lo, é a função apelativa. A nossa quarta função chama-se função metalinguística. Embora o nome pareça complicado, ela não é tão complicada assim. E é uma das mais importantes nas provas do Enem. A gente vê bastante essa palavra metalinguística, metalinguagem. O foco está no próprio código, na própria língua portuguesa. Então, o texto vai ter a função metalinguística quando o código vai estar abordando o próprio código. Como assim? Quando a língua portuguesa fala sobre a própria língua portuguesa. Por exemplo, no momento eu estou usando a função metalinguística. Eu estou usando a língua portuguesa para falar sobre a própria língua portuguesa. Isso vai ocorrer também quando você tiver um poema que fala sobre poesia, quando tiver uma música que fala de música, filme que fala de cinema. O Cine Hollywood, por exemplo, ele é um filme que trata do tema de cinema, né? Sobre filmes, fazer filmes. Então, essa é a função metalinguística. No Enem, a gente vê bastante metalinguagem nos textos dos autores, onde eles têm poesias que tratam de poesias. No modernismo, vocês vão ver bastante isso. Nós temos alguns autores, como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, que tem vários poemas falando sobre fazer poema, sobre rima, sobre os versos, sobre não ter inspiração, como é o caso aqui desse do Carlos Drummond de Andrade. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Nesse poema, o eu lírico, diz que não está encontrando inspiração, que a poesia está dentro dele, mas ele não está conseguindo colocar esse verso no papel, não está conseguindo escrever. Então, aqui ele não está falando sobre saudade, sobre amor. O tema, o assunto aqui dessa poesia é a própria poesia, é o próprio ato de escrever. Então, esse texto tem a função metalinguística. Vamos mais uma. Outro exemplo de metalinguagem nós temos nos livros do Machado de Assis, ele usa bastante. Às vezes o Machado de Assis, no meio da sua história, como por exemplo, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, no meio da história ele para um capítulo e escreve um capítulo para falar sobre o ato de escrever, sobre que o capítulo está muito longo, está muito curto, como é o caso desse trecho aqui, que vai falar que os leitores não gostam de capítulos muito longos, que ele vai terminar logo o capítulo. Então, ele usa um capítulo do livro para falar sobre os capítulos, né? Ele faz bastante isso. Ele faz um capítulo para falar sobre a linguagem que ele está usando. Então, ele sai da história e vai abordar a própria linguagem. Ele tem bastante metalinguagem nos livros do Machado de Assis. E outro exemplo de metalinguagem são os dicionários, porque os dicionários eles usam as palavras para explicar as próprias palavras. Você tem uma palavra e outras palavras para explicarem esse significado dela. É um exemplo claro de metalinguagem. Vamos agora para a função fática. A função fática, ela tem destaque no canal. Como assim? Ela vai tentar manter o canal de comunicação aberto. Então, às vezes, são as conversas dos telefones, as conversas que você tenta apenas abrir uma comunicação com a outra pessoa. Não tem uma conversa séria, formar um assunto próprio. É a função metalinguística, você vai usar a linguagem coloquial, você vai ver gírias, vai ver palavras empregadas da maneira informal, e ele vai tentar ou abrir um canal de comunicação com o outro ou interromper. Por exemplo, quando você está numa conversa no WhatsApp que você quer encerrar aquela conversa, é uma função metalinguagem, é uma função fática que você quer empregar. Olha essa conversa aqui. Oi, tudo bem? Tudo. E com você? Então, aqui, a pessoa que ligou, o texto em si, ele está tentando apenas manter aberto a comunicação com a outra pessoa. Não tem um assunto em si. É apenas quando você quer começar uma conversa com alguém, iniciar, ou quando você quer interromper.
Ou seja, o foco está no canal de comunicação, a pessoa tenta abrir um contato ou tenta terminar o contato quando você quer encerrar uma conversa. E usa sempre a linguagem coloquial, com palavras, vamos ver, reduzidas, como tá em vez de estar, né? É uma linguagem coloquial nos textos. Vamos ver outro exemplo de linguagem, função fática. E aí, cara, tudo bem? Quando a pessoa diz essa frase, ela já quer manter um canal de comunicação com o outro. Quando você passa por alguém na rua e diz simplesmente tudo bem, essa sua frase já tem a função fática, porque a intenção dela é abrir um canal de comunicação com outra pessoa, fazer com que esse canal fique aberto, né? E esse texto faz isso. E aí, cara, tudo bem? Tudo. E lá? Indo. Tipo assim, né? Pô, e a meninada? Vai bem. Está quente, né? É. Então aqui você não tem um assunto propriamente dito, você tem alguém tentando manter uma conversa aberta. Então é a linguagem que tem os diálogos, que tenta continuar uma conversa ou interromper uma conversa. Certo? Esse é um trecho de um livro da Clarice Lispector, que eu espero que dê tempo para a gente estudar, mas que tem esse diálogo aqui. Pois é. Pois é o quê? Eu só disse pois é. Mas pois é o quê? Melhor mudarmos de assunto, porque você não me entende. Entendeu o quê? Vamos mudar de assunto e já. Então, não tem um assunto, tem apenas alguém tentando conversar, tentando abrir o canal de comunicação. Função fática. E nossa última função é a função poética.